Investir no exterior já deixou de ser luxo e hoje é uma necessidade. O mercado brasileiro representa menos de 1% do mercado de investimentos global, enquanto o brasileiro ainda mantém mais de 98% do seu patrimônio investido localmente. A boa notícia é que as pessoas já começaram a entender a importância de diversificar internacionalmente e esse cenário está começando a mudar. Avenue, evolução real em dólar. Episódio de hoje, o impacto dos investimentos internacionais no cenário local. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Eu sou a Juliana Benvenuto, coordenadora de treinamento e conteúdo da Avenue, empresa pioneira em investimentos nos Estados Unidos para brasileiros. E eu tô aqui hoje com duas referências para a gente falar sobre essa mudança que o mercado local vem passando para se adaptar a esse novo cenário e a essa nova realidade. Eu tô aqui com o Carlos Ambrosio, que é o Chief of Institutional Relations and Regulatory Affairs na Avenue. Carlinhos, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Ju. Maravilha. Eu tô aqui também com a Tatiana Ichikawa, que é superintendente de representação de mercados na Ambima. Tatiana, muito obrigada pela presença, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Juliana. Obrigada pelo convite. Obrigada, Carlinhos. Maravilha. Bom, pessoal, já é costume aqui na nossa série começar com mitos e verdades. Então eu vou trazer aqui 3 frases e eu queria ouvir de vocês, a opinião de vocês. Por que é mito, por que é verdade? Vamos lá? Então, investir no exterior é restrito a poucas pessoas. Mito, para não falar que é antiquado. Por quê? O que aconteceu há um tempo atrás? O que a gente teve de mudança? Investir no exterior até que era restrito para poucas pessoas no passado, porque o custo era muito elevado. Um custo regulatório, o arcabouço regulatório e a parte de tecnologia não conseguiam comportar um fluxo maior de transações. Então, com isso, ficava restrito a só um segmento mais alto das pessoas. Com a evolução da parte regulatória e com a utilização de tecnologia, você conseguiu trazer esse custo para baixo, conseguindo estender esse acesso para muito mais pessoas. Legal. O mercado local não sofre influência de movimentos internacionais. Mito. Né? Acho que está tudo tão conectado, tudo tão próximo. Então, qualquer soluço que aconteça em um país grande reflete aqui no Brasil, reflete na nossa economia. Então, é um grande mito. A gente não vive numa bolha, né? Não vivemos numa ilha. Exato. Diversificar globalmente pode ajudar a proteger os investidores em cenários de instabilidade econômica. Verdade. Muito verdade, né? Muito verdade. Quer dizer, claro que todas as economias passam por ciclos diferentes, tanto ciclos econômicos, ciclos políticos, quer dizer, e se você diversifica a tua carteira com o internacional, você acaba se protegendo desses ciclos, dessas flutuações. Maravilha. Bom, muito bacana. Acho que para começar, Tatiana, eu queria que você contasse um pouquinho o que é Ambima, porque eu acho que talvez algumas pessoas não conheçam, ou enfim, quem não é do mercado financeiro acaba não sabendo muito bem. Então, eu queria que você começasse por aí. Vou contar aqui rapidamente. A Ambima é uma associação, né, do mercado financeiro de capitais. Nós representamos todos os participantes dessa cadeia, né, do mercado financeiro de capitais, então, muito voltado a investimentos. Então, a gente tem desde bancos de investimentos até gestores e, mais recentemente, os consultores começam a fazer parte da Ambima. Então, toda a cadeia, toda a jornada de investimento é verificada por nós, é representada por nós. A gente tem também um braço de certificação, que eu acho que esse é um dos mais populares dentro da associação, porque nós somos a certificadora dos profissionais de distribuição, de gestores de investimentos e de especialistas. Então, a nossa certificação, hoje a gente tem mais de 800 mil certificados em todo o Brasil. Temos também aí dentro dessa mesma área a parte de educação financeira, então tem uma série de ações em universidades, junto a estudantes, junto a profissionais e participantes de mercado, e todo o nosso conteúdo é gratuito. Nós somos uma entidade autorreguladora, né? Então temos uma parte, né, que a gente cuida muito dos interesses associados junto aos reguladores, mas tem esse complemento via autorregulação,
para garantir e assegurar a segurança do mercado, o desenvolvimento do mercado e também, de certa forma, a proteção do investidor, né, melhorar a vida do investidor, temos também essa parte. E tem uma outra parte de dados. Então, a Ambima, resumindo aqui, né, a maior base de dados hoje do mercado financeiro de capitais, principalmente para fundos de investimentos e ofertas públicas, e lá engloba não só a parte de dados brutos, como também precificação e uma série de outros serviços que a gente presta desse lado de informações da associação, né? E a gente tem uma parceria grande com o Banco Central também, né, rodando o sistema Selic para liquidação de títulos públicos. Legal. Você comentou de educação financeira. Bom, eu sou super suspeita para falar, porque eu tô dentro dessa área, eu acho que ela é super importante. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês com relação à educação financeira para o brasileiro. Ela vem evoluindo, ainda tem muito a crescer, muito a evoluir para trazer isso, porque a gente vê nas nossas pesquisas, a gente tem uma pesquisa chamada Raio-X do Investidor, que existe há 7 anos. Nós temos outras pesquisas também que rodam o Brasil e tem muita coisa ainda muito mito, né, para desvendar, para desmistificar dentro, né, da cabeça do cidadão. Acho que tem muita informação de produtos a ser dada, eu acho que é uma longa jornada e é um dos pilares mais fortes da Ambima dentro do S, né, da discussão ali realmente do social. Esse é o grande papel da associação. Então, é uma área que toda dedicada a isso e tem um programa super, super rico. Então, quem estiver ouvindo e quiser acompanhar e ver os conteúdos, tem lá no site da Ambima de graça. A Ambima já atua bastante na parte de educação financeira, quer dizer, ela tem uma série de iniciativas ou sozinha ou com outros parceiros, até pouco divulgada, quer dizer, junto a escolas, junto a universidades, tem uma série de iniciativas nessa frente, quer dizer, acho que faz um trabalho muito bacana. Você já foi da Ambima também, né, Carlinhos? Ainda sou do Conselho de Ética, mas já tive o prazer de estar na diretoria e de acabar presidindo por 4 anos. 4 anos. Legal, muito bacana. E no caso da Avenue, Carlinhos, como que a empresa lida com questões regulatórias e de compliance para garantir a segurança e a conformidade das operações dos investidores brasileiros? A Avenue tomou a decisão desde o início, quando ela montou, saiu do projeto para implementar, a tomar o caminho que é o caminho mais robusto que é possível. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tomou a decisão desde o começo de ir para a estrutura mais regulada e supervisionada e robusta, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Então a gente montou lá nos Estados Unidos uma corretora, que é um broker-dealer, que está sujeito à regulamentação da FINRA, da SEC, e não foi diferente no Brasil. A gente montou a DTVM, que está sujeita à supervisão e regulação e autorregulação da Ambima e da CVM e Banco Central. Então, o caminho foi um caminho que desde o início a gente sentou junto com os reguladores e autorreguladores, desenhando mais ou menos esse mercado e envolvendo outros participantes, né? A gente não fez isso sozinho. Então, assim, foi um movimento do mercado como um todo, junto, se coordenando, com a Ambima ajudando nessa coordenação, junto à CVM, junto a Banco Central menos, porque envolve só o câmbio, né? Mas mais com CVM. E não está sendo diferente agora que a gente está indo para fora, tentando ter essa influência, essa representação junto aos reguladores para fazer o mesmo caminho. Então, assim, desde o início foi o caminho mais robusto e construindo, porque era um capítulo novo na parte de investimentos aqui no Brasil. Bacana. E o tema de investimentos internacionais, inclusive, já ganhou um capítulo dentro do Código de Distribuição da Ambima, né, Tatiana? O que trata esse capítulo? A gente já falou no passado, assim, mas acho que é legal trazer de novo. O que a autorregulação vem fazendo, né, dentro desse novo capítulo que o Carlinhos comentou? A CVM, ela autorizou, né, que o intermediário local apresentasse para um investidor brasileiro que tem um perfil para investir no exterior, um distribuidor no exterior. Então, essa parceria é que é o centro dessa discussão. Então, a CVM autorizou e a autorregulação ela vem complementando com mais detalhes. Então, o que tem que ter na relação entre essas partes? Quais são os processos de diligência que o participante local tem que ter na contratação desse parceiro no exterior? Quais são as medidas de transparência que tem que ser dadas para o investidor local e assim por diante? Agora, a gente parte para uma etapa, como o Carlinhos disse, de
uniformização de entendimentos. A gente fez uma rodada com os participantes de mercado que estão no exterior, atuando, né, nessa prestação de serviços. Existe uma série de dúvidas de como é que faz, de como é que trata a própria regra da CVM, a própria regra no exterior. Então, a ideia é olhar as duas regras e ver a melhor prática para esse mercado brasileiro. Então, tem uma discussão a ser evoluída nesse sentido. E por isso que a gente envolve também o regulador internacional em determinados casos. A partir dessa regra de autorregulação, a gente lançou uma orientação que a gente chamou ali de do's and don'ts, também para orientar o mercado. Então, como o Carlinhos disse, eu acho que a vantagem dessa novidade, dessa possibilidade, é que a gente já consegue fazer com que ela nasça e cresça de uma forma mais organizada, né, com as boas práticas difundidas e disseminadas junto aos participantes. Eu acho que isso faz todo sentido para o crescimento sustentável dessa nova modalidade de investimento. É muito delicado quando você começa com um novo ativo, de acontecer alguma coisa ou de algum investidor correr um risco que ele não deveria ter corrido e aquilo tudo manchar a imagem daquele tipo de investimento. Então, esse cuidado todo, ele é super importante, principalmente nessa fase inicial. Legal. Né? Bacana. E quais são os próximos passos que vocês enxergam nessa questão de boas práticas, né? Então, o que vem daqui para frente? Dentro da associação, né, a gente começou ano passado com a área internacional. Então, agora de maneira formal, temos uma área de representação internacional dentro da Ambima. Fizemos um mapeamento no ano passado de iniciativas. Então, com relação ao investimento do brasileiro no exterior, tem essa próxima etapa de se aproximar, de fato, do investidor estrangeiro. Então, ano passado, a gente ficou identificando o que seria, o que a gente trata, quais seria essa agenda. Então, a gente já tem um pouco dessa agenda desenhada e a ideia agora é trabalhar mais proximamente. Tem a parte de certificações, que isso é uma discussão bastante interessante. Acho que ter profissionais no Brasil cada vez mais preparados, né, para falar de exterior, para lidar com o cliente é fundamental. E também a área de educação. Então, a gente está criando uma trilha, né, na parte educacional de investimento exterior, que vai ser tanto para o profissional, né, de distribuição, quanto para o próprio investidor. Então, a ideia é a gente consegue desmistificar um pouco mais e trazer um pouco mais de informações a respeito de investimentos no exterior para a sociedade. Legal. Em termos de certificação, tem alguma coisa específica hoje sendo desenhada ou algo que está sendo incluído nas certificações atuais para investimentos no exterior? Nas certificações atuais, sim, né, na parte de conteúdo, sim, a gente está inserindo isso, e aí entra junto com essa parte de um treinamento, né, de um aperfeiçoamento aí do conhecimento do profissional, e também agora a ideia é tentar se aproximar também dos certificadores internacionais para a gente poder ter essa conexão. Possível equivalência de certificados, tanto Legal. aqui como lá fora. Acho que vale complementar o que a Tatiana falou, quer dizer, o que eu enxergo, né? Eu enxergo que um passo importante agora para a gente dar, quer dizer, já existe um arcabouço local, existe um arcabouço internacional, a otimização e a convivência desses dois arcabouços, né? Deixando mais claro até onde vai uma determinada regulação e aonde começa a outra, dado aqui que existem as questões de jurisdições, né? Então, assim, nada muito problemático, mas eu acho que é só deixar mais claro e até existir uma cooperação, possível cooperação seria o mundo ideal, né? Entre os autorreguladores e reguladores para poder otimizar esse trabalho. E um outro ponto que é muito importante é evoluir, tentando endereçar cada vez mais uma demanda que é uma demanda dos clientes, né? O cliente quer ser, de certa forma, auxiliado nesse processo. Então, como que eu posso auxiliar o cliente nesse processo de olhar para a internacional e fazer a sua alocação internacional, né? Quer dizer, hoje ainda é um pouco pesado a forma que isso tem que ser feito. Então, como que a gente pode melhorar isso para melhor atender o cliente, que na realidade esse é o objetivo de todo mundo, né? Proteger ele e atender ele bem e deixar ele protegido, né? Então, é isso. Acho que seria o ponto mais importante. Bacana. Com relação a essa questão de assessorar o cliente, né, poder dar recomendações, em que pé estamos? Tem percentual ideal da carteira? Como é que funciona? Então, podia estar até na introdução do mito ou verdade, né? Sempre tem esse mito aí
internacional é arriscado, é volátil. Você tem participado muito na disseminação da informação correta, né? Acabando com esses mitos, né? Na realidade, a gente tem ali que mostrar que naturalmente o brasileiro tem uma exposição ao câmbio, né? Então não vou nem entrar aqui na discussão se o dólar é volátil ou não, porque na realidade para mim quem é volátil é o real, não é o dólar, mas tudo bem, não vou entrar nessa questão. Independente disso, saiu um estudo recente até da GV que mostra o seguinte, que naturalmente para um brasileiro, pelo padrão dele de consumo, pela economia já está inserida do ponto de vista de consumo globalmente, você tem uma exposição ao câmbio, né? Você tem uma exposição de câmbio que, pelo estudo da GV, gira em torno de 15% a 18%. Então, eu diria que o seu ponto neutro de exposição é ter 15% a 18%. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que qualquer brasileiro que não tem nada de investimento no exterior, ele tem uma posição em câmbio vendida entre 15% e 18%. É só isso que eu acho que ainda não está claro, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, olha, para você não ter posição nenhuma, você deveria estar em 15% e 18%, porque senão você tem uma posição vendida em vez de comprada. Então, assim, se você não quer ter posição nenhuma em dólar, tenha 15% e 18%, em torno de 15% e 18% de exposição internacional. E óbvio que se você quer otimizar a tua carteira aí como ganho potencializando, você tem que olhar melhor. Obviamente, hoje no mercado internacional, se você ficar restrito ao Brasil, você vai estar tolhido de alguns segmentos, por exemplo, tecnologia, aí AI, que é o grande boom. Assim, como que você vai investir nisso via Brasil? Você não tem jeito, você tem que olhar internacionalmente. Tem outros setores, outros segmentos que não tem outra forma de você conseguir compor sua carteira se você não olhar para fora, né? Não é à toa que outras grandes economias têm uma parcela relevante dos investimentos já sendo alocados em mercados internacionais, né? O Chile, aqui do lado, tem essa cultura há muito tempo, Europa inteira, Estados Unidos. Então, assim, agora voltando à sua pergunta, eu diria 15 a 18 é o ponto zero e, obviamente, tem muito a melhorar o desempenho da sua carteira se você olhar para fora e fazer uma alocação considerando outros mercados que não só o Brasil. Maravilha, muito bacana que você trouxe o estudo da FGV, porque é uma pauta que a gente tem falado com bastante frequência, e eu acho que esse ponto é super relevante, das pessoas realmente entenderem que é isso, se você não tem esses 15% a 18% do patrimônio dolarizado, toda vez que o dólar sobe, a gente fica mais pobre, é natural. Então, é muito importante a gente começar a olhar para isso. Agora, outro ponto que você trouxe, Carlinhos, que é super engraçado, e a gente vê isso com muita frequência, é esse mito de que é arriscado investir lá fora. Então, você pega investimentos que hoje são considerados extremamente seguros na visão do mundo inteiro, como o título do Tesouro Americano, e quando o brasileiro faz esse investimento aqui, ele é taxado de arrojado, né? O investimento, ele é arrojado. E, por que isso acontece? E aí você trouxe, não vou entrar na questão do dólar, do ser volátil ou real, mas de fato é por conta do câmbio, a variação cambial. E é o real que é volátil, né? Acho que não é nem uma questão de opinião, é uma questão muito da gente analisar as situações, enfim, quando a gente compara a volatilidade do dólar com outras moedas de países desenvolvidos, existe volatilidade? Óbvio que existe, mas é uma volatilidade muito mais suave. A gente é um país emergente, então é natural, essa volatilidade é muito grande por conta da nossa moeda, da nossa realidade Brasil. Então, assim, de fato, a nossa moeda é muito volátil e as pessoas esquecem disso, elas acham que a volatilidade está dentro do câmbio do dólar e esse investimento é arriscado. E eu acho que essa visão precisa mudar e é muito do nosso papel fazer, né, trazer um pouco dessa informação e mostrar que não é bem assim, muito pelo contrário, né? A gente tem que olhar numa ótica diferente. Então, que o mercado ele vem hoje, o mercado brasileiro vem se adaptando para todas essas mudanças, a gente está preparado para isso? O que vocês acham? Assim, perfeito o que você colocou, da forma que você colocou, e assim, a gente tem lá um ambiente que agora de novo, um ambiente de taxa de juros muito altas. Veio de uma fase de juros baixos, voltou a fase de juros altos, isso dá muito ruído, né? Então dá volatilidade no câmbio, e gera muito ruído e gera muita apreensão por parte do investidor. Sim, mas o que mudou, né? O que eu diria, o que mudou de 5 anos atrás para agora, né? Porque até 5 anos atrás, a alternativa que você tinha era investir
ou você estava restrito para grandes, para que a gente falou anteriormente, para valores mais altos, ou valores menores estaria restrito a ter que investir em ativos locais, de certa forma, atrelado à moeda internacional. O que gera esse ruído diário da variação do câmbio, né? Então, que gera essa insegurança ou essa instabilidade de humor por parte do investidor de ficar olhando aquilo lá todo dia, como foi a variação cambial. Eu estou falando dos BDRs, dos feeders, dos fundos cambiais e outros ativos locais atrelados de alguma maneira ao investimento internacional. Sem entrar na questão de eficiência ou ineficiência de custo, eu estou falando da questão do ruído que o câmbio acaba gerando. Com essa evolução do acesso assim ter uma conta internacional, assim se tornar um cidadão inserido no mercado desenvolvido e dali poder fazer seus investimentos, começou a gerar um padrão que é um padrão diferente. O investidor entender que ele tem um bolso em real e um bolso em moeda forte em dólar. E ele começou a olhar a evolução da sua carteira em moeda forte e deixar de se preocupar com o ruído do câmbio. Então ele está assim olhando a performance da carteira dele. Investir nos papéis corretos, investir nas empresas corretas, porque é o outro desafio, né? Uma vez que você mandou para fora, não é o câmbio só que é o importante, é o alocar corretamente o que você mandou para fora. Então ele começou a aprender isso, ele começou a aprender que tem que ter uma parcela da sua poupança em moeda forte, uma parcela em moeda local e ali olhar a evolução da sua carteira. O que ainda acontece é claro, tem um certo movimento mais acentuado no câmbio, ele diminui o ritmo que ele remete o dinheiro ou ele volta a remeter, dependendo de qual é o momento, ainda tem esse comportamento, mas mudou, não tem mais aquela volatilidade grande de resgatar porque o movimento aconteceu. Então eu acho que essa é uma grande evolução. Claro que ainda tem muito caminho pela frente, tem que disseminar cada vez mais isso, mas eu acho que essa foi a principal mudança que esse capítulo de investimento no exterior trouxe para o mercado e trouxe o benefício que trouxe para o investidor. Ele começar a entender que ele tem que olhar em dois bolsos, um bolso em dólar e um bolso em real. E aí se preocupar como ele faz essa alocação em dólar e como ele faz a sua alocação em real. Então assim, essa é a grande mudança que aconteceu e que a gente acredita que veio para ficar. Com certeza veio para ficar. Eu acho que, né, você comentando a gente numa fase de juros altos e tudo mais, mas eu acho que à medida que o juro baixa e a gente vê, né, esses ciclos, né, começa a aumentar o apetite. Então, acho que a gente agora, nessa fase que a gente está pavimentando esse caminho, que a gente está trabalhando com educação e tudo mais, a hora que baixar, a gente já vai conseguir estar um pouco mais bem preparado também do lado, né, dessas discussões que a gente fala de regulação, de educação financeira e tudo mais. Então, acho que quem está indo, né, quem está se convertendo e quem está entendendo mais, como o Carlinhos disse, e está com isso mais claro sobre a vantagem de fazer essa diversificação, ao mesmo tempo que a gente ainda tem a oportunidade aqui nos bastidores de ir trabalhando e pavimentando um pouco mais essa indústria, enquanto o juro está alto e está confortável, ainda está em títulos públicos, em papéis do Brasil. Mas eu acho que quando isso baixar, e deve baixar, a gente já consegue estar com isso mais pronto para que o fluxo aumente. Tá? Então essa é a ideia também como entidade, né, de mercado, desenvolvimento de mercado. Muito bacana. Quando a gente está falando do investidor que está começando, o que ele precisa olhar na hora de escolher uma instituição lá fora? Acho que essa é uma grande dúvida que a gente falou, assim, está mudando essa visão, as pessoas estão começando, acho que esse ponto que você trouxe, Carlinhos, é super relevante, porque é isso, a gente tem que olhar o internacional como uma caixinha em dólar, porque se a gente fica olhando essa variação cambial, isso acaba assustando um pouco, enfim. E aí só lembrando que quem está variando no final é a nossa moeda. Mas mesmo assim, traz um pouco mais de volatilidade. Então, essa visão de olhar em dólar, então meu dinheiro está em dólar, e eu esquecer que tem toda essa questão da variação, porque eu estou fazendo investimento a longo prazo, investimento estrutural, é super importante. Eu acho que é o que você falou, esse cenário está mudando. Mas a gente sabe que tem um caminho longo pela frente, são poucas as pessoas que ainda fazem esse movimento internacional, apesar de que isso está sendo cada vez mais disseminado, porque o mercado já entendeu essa importância. O que eles olham na hora de escolher a corretora? Isso é muito importante porque as pessoas ainda têm um pouco de medo. Pô, qual corretora? Será que tem risco? Eu tenho alguma proteção? Porque eles estão acostumados com o mercado local, que tem FGC e tudo mais, então... Como é que funciona? O que ele tem que olhar? Então, parte do trabalho que no início aí a Tatiana explicou, que foi o capítulo
do Código de Distribuição foi exatamente definir os pontos necessários a serem cobertos para trazer essa segurança para o investidor. Então, ali, para você poder ofertar esse tipo de serviço, você tem que cumprir uma série de requisitos. Então, eu estou falando isso, eu vou dar alguns exemplos. Você tem que disponibilizar informação em português, você tem que deixar claro qual é o tipo de garantias e seguros se estendem ao investidor, atendimento na língua correta. Então, todos esses pontos estão lá. Qual é a relação de troca de informação para o acompanhamento do serviço que está sendo prestado. Então, ali tem uma série de pontos. E isso traz mais segurança dentro da prática do investimento no exterior. Então, assim, claro que isso é mais difícil para o investidor ir lá, mas vou entender como eu vou checar. Então, uma maneira simples de olhar isso, ele olhar se a instituição a qual ele está indo abrir a conta faz parte, é filiada ou aderente aos códigos da Anbima. Se ela faz, ela está cumprindo aquela regra. Se ela não faz, ela não necessariamente cumpre aquela regra, né? Então, essa é uma forma de você escolher, né, o primeiro item. E o outro, é claro, óbvio, você tem que levar em consideração nomes e instituições que você conhece ou já tem relação. Quer dizer, essa foi uma das razões pela qual a gente acabou fazendo a transação com o Itaú, né? Quer dizer, o maior banco da América Latina, por isso que a gente está junto com eles, de certa forma, transmite essa segurança na hora que você vai escolher. Sim, eu acho que são duas formas mais simples e mais efetivas que o investidor pode levar em consideração na hora de escolher que corretora usar. Legal. E falando um pouquinho de benefícios dessa diversificação no exterior, o que vocês podem trazer? A gente falou aqui um pouco no início, né, nos mitos e verdades, quer dizer, sem dúvida a diversificação no exterior traz uma proteção para diferentes ciclos econômicos e políticos, e vamos dizer que o mundo hoje está bem volátil, né, tanto político como econômico, entendeu? Então, se você está com todos os ovos numa cesta só, o risco é muito elevado. Se você diversifica isso de alguma maneira, você melhora a eficiência da sua carteira, o comportamento da carteira. Quer dizer, de uma maneira bem simples, esse já é um grande benefício. Fora o acesso a segmentos que você não tem, porque tem alguma restrição desse segmento naquela jurisdição a qual você tá presente, entendeu? Então, sim, são os dois grandes benefícios que eu já olho como não sei se tem alguma coisa... Não, exatamente, acho que é isso mesmo, né? Você tá 100% local, né? Não te permite ver outras oportunidades, como o Carlinhos disse, de setores e tudo mais. E a questão, que é um pouco mais sofisticado, mas eu acho que com a ajuda de um consultor ou de um aconselhamento bem dado, você conseguir aproveitar também ciclos econômicos distintos. Então, né, diferentes geografias e oportunidades diferentes. Então, são vantagens realmente muito que fazem um diferencial, acho que dentro da carteira do investidor, é poder fazer essa diversificação. E como que vocês enxergam o futuro do mercado de investimentos internacionais aqui no Brasil? O que temos? Sim, eu acho que é uma evolução natural, né? Quer dizer, logo no começo a gente conversou, a gente falou do mercado se juntando e fazer um arcabouço regulatório robusto para poder crescer. A gente cresceu de uma forma bem acelerada, né, o segmento como um todo, resultado e saudável, resultado exatamente desse trabalho. E olhando para frente, sim, nitidamente é um segmento que veio para ficar na alocação, quer dizer, o investidor cada vez mais, tudo que a gente já falou aqui, entende a necessidade e o valor que isso traz para a composição da sua carteira. E eu acho que agora o grande desafio, que também a gente já falou, e é o capítulo que eu acho que vem pela frente, é como os profissionais vão cada vez mais poder ajudar o seu cliente nessa jornada internacional. Porque abre uma porta com coisa que vai depender, um tema que vai depender muito da educação, ainda mais educação financeira, e o profissional poder, de alguma maneira, auxiliar o investidor nesse processo é muito importante.
E na associação, exatamente, veio para ficar, é um assunto grande. Então, como eu disse, temos agora uma área dedicada a essa agenda. Na indústria de fundos, a gente está evoluindo, né, para dar mais transparência para os investimentos no exterior e possibilitar, quem sabe, a carteira on e off rodar de forma fluida, né, melhorando também o acesso, a experiência do investidor. Eu acho que na parte de investimentos diretos, é exatamente isso que o Carlinhos falou. Eu acho que é muito reforço na parte de educação do investidor, da parte de certificação dos profissionais. Isso faz todo sentido, a gente ter essa robustez. E também, na parte de mercado de capitais, maior conhecimento dos nossos participantes e emissores, inclusive para poder fazer parcerias, e aí eu estou falando um pouco do outro fluxo, né, que é daqui para fora, também fazer emissões lá fora. Então, acho que a agenda internacional dentro da associação, ela só tende a crescer e essa representação se tornar realmente um pilar tão sólido quanto o local. Faltou uma coisa que a gente não falou, esqueceu de falar, quer dizer, além de toda essa parte regulatória com CVM, que é a parte que a gente mencionou bastante aqui, teve uma evolução, nesse período teve uma evolução muito grande também no mercado de câmbio, né? Sim. Que foi a grande mudança. Incrível. O Banco Central melhorou muito o processo de câmbio, que é um componente importante nesse processo todo. E tem mais agenda pela frente, tem uma audiência pública acontecendo do Banco Central, inclusive sobre o tema, então tem bastante coisa acontecendo. Muito bacana, essa questão do câmbio que você trouxe, né, hoje, assim, questão de segundos, o dinheiro sai daqui e vai para fora para uma conta de investimentos, para fazer um investimento fora, enfim, ou para usar numa viagem, isso é muito bacana, porque voltando àquele ponto que, 3, 4 anos atrás era realmente difícil, burocrático e bem complicado investir no exterior, nessa questão do câmbio também traz uma agilidade, uma facilidade que facilita muito, né? Além dos mínimos menores, enfim, de todo o acesso que a gente já comentou. E, bom, assim, acho que deu para ver que o mercado local, ele realmente está olhando para o investimento internacional, né? Então, acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui também, final, para todo mundo que está nos ouvindo, é que o mercado já está olhando para isso, como é que você ainda não tem, as pessoas ainda não, tem gente ainda não olhando, né? Não faz mais sentido, reforçando o que você comentou, Carlinhos, que 15, 18% da nossa vida é dolarizado, não dá mais para ficar 100% investido localmente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas investem a carteira em ações, em renda fixa, em multimercado, em fundo imobiliário. Não, eu estou muito bem diversificado, não estou olhando para uma coisa só. Mas, gente, voltando lá no comecinho do que eu comentei, o mercado brasileiro é menos de 1% do mercado internacional. Então, mesmo estando em várias classes de ativos, a gente precisa parar e olhar, será que eu realmente estou diversificado? E aí entra todos os benefícios que vocês muito bem comentaram. Então, queria saber se vocês têm mais alguma mensagem aqui final, em cima de tudo que a gente comentou, para deixar para o pessoal que está nos ouvindo, mas de qualquer forma, assim, foi um papo super bacana, acho que é muito legal ver essa evolução do mercado, ver que o mercado está olhando para isso e sabe a importância, a gente não está querendo fechar, né, o mercado local, muito pelo contrário, a gente precisa ampliar, abrir, facilitar o acesso e deixar os profissionais e as pessoas cada vez mais confiantes nessa nova realidade, né? Então eu queria ouvir de vocês alguma mensagem final, algo que vocês queiram trazer. Não, eu acho que aqui é só reforçar tudo que a gente falou aqui, reforçar a importância dessa diversificação, reforçar a necessidade de olhar para fora como um componente importante para a diversificação, para proteger, eu diria. Para proteger seu poder de aquisição, entendeu? Então fica aqui assim, o reforço aqui, tem que prestar atenção, tem que olhar esse assunto e tem que tomar iniciativa, comece gradualmente, comece a fazer o seu bolso em moeda forte e gradual, não precisa ser de uma forma abrupta, mas comece a construir. Muito bacana. E acho que a mensagem aqui é a associação está, né, engajada nessa agenda para trazer segurança para o investidor. Então, para assegurar que os processos dos participantes de mercado ocorram da forma mais rígida possível, correta, a gente está aqui para cuidar disso. Esse é o nosso papel, de organizar esses padrões e trazer mais transparência para o investidor, e isso só tende a crescer.
Maravilha, muito bom. Queria agradecer muito pelo papo, pela presença de vocês. Acho que foi super bacana mesmo. Então, obrigada mais uma vez, Carlinhos, Tatiana. Prazer enorme ter vocês aqui. Espero que a gente tenha outras conversas no futuro. Com certeza teremos. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada a você que ficou aqui com a gente. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Avenue, evolução real em dólar. Para saber mais, acompanhe as redes sociais e acesse avenue.us.